Olá, amigos. Meu nome é Walker Angeloni e a nossa proposta hoje é executar a montagem de uma prótese total dupla utilizando a mesa de Camper e os dentes Gênios. É o primeiro dente premium da Dentsply no Brasil. Esse dente ele é muito diferenciado pelos seus valores estéticos e funcionais. E hoje nós demonstraremos a facilidade de montagem que ele tem e a efetividade funcional. Então, o procedimento inicial, os planos já foram montados no articulador utilizando a mesa de Camper e na técnica convencional, a mesa ela só era utilizada para o posicionamento dos planos de orientação no articulador. E a montagem dos dentes por sobre a mesa, ninguém utilizava. E essa técnica foi desenvolvida por mim na primeira metade dos anos 80, e hoje ela é largamente utilizada em todo o Brasil. Não é a melhor técnica reabilitadora porque ela trabalha com valores médios. Então, na medida em que nós trabalhamos com os valores médios, nós nos distanciamos da individualização da montagem em relação ao paciente. Mas dentro da nossa realidade profissional clínico-laboratorial, é uma técnica que atende muito bem às nossas necessidades. Uma vez posicionada a mesa de Camper, antes de nós começarmos a montagem, nós podemos subir o pino incisal, porque a própria mesa garante a dimensão vertical, e aqui nós faremos uma marcação da curva vestibular, para que no ato da montagem nós possamos seguir a curva vestibular do plano de orientação que foi individualizado pelo cirurgião dentista. Aproveita que já tem na própria mesa a linha média e agora nós procederemos à montagem. Nesse momento utilizaremos os dentes Gênios. Vejam o valor estético, mais à frente nós destacaremos com mais precisão todos esses aspectos dos dentes, mas ele confere uma naturalidade enorme por todas as suas características estéticas. A textura vestibular é o que nos chama a atenção de imediato, a naturalidade da textura vestibular. Então, para proceder à montagem, nós cortaremos o plano de orientação, já temos aqui a orientação da curva vestibular, já temos a orientação da dimensão vertical, do posicionamento do dente. Fica muito fácil de fazer a montagem, aproveitando os valores estéticos e funcionais. Quanto melhor a qualidade do dente, obviamente nós teremos a resolução estética e funcional bem melhor aproveitada. Os dentes Gênios, eles foram desenvolvidos, no caso específico dos dentes posteriores, com a angulação de 33 graus. E isso abrange um espectro muito grande. Nessa nossa proposta, a montagem ela vai ser como um planejamento reverso para os protocolos. Então, os dentes Gênios são extremamente indicados para protocolos, mas não só para o protocolo. Ele pode ser utilizado para prótese total, para overdenture, para prótese parcial removível, ou seja, em todos os casos em que os outros dentes convencionais podem ser utilizados, o dente Gênios é indicado com mais propriedade por todas as suas características. Uma das vantagens de se utilizar a mesa de Camper como referência é a facilidade que nós teremos no alinhamento dos dois quadrantes, do quadrante esquerdo e o quadrante direito. O posicionamento do primeiro dente, que é o incisivo central superior, os outros ficarão mais fáceis justamente por já termos a referência de posicionamento desse dente. Então, agora nós temos que nos preocupar apenas com as inclinações, vestíbulo lingual, com o longo eixo do dente, e é óbvio que nós podemos montá-lo tanto do ponto de vista clássico, que é aquela montagem sem nenhum tipo de caracterização de posicionamento do dente, como podemos proceder a apinhamentos dentários, a qualquer caracterização que seja desejada para dar naturalização à montagem. Nesse caso aqui eu vou fazer um pouquinho a coisa caracterizada. Então, o primeiro dente
que nós posicionarmos é o que dá um tiquinho mais de trabalho, mas uma vez posicionado, os outros servirão de referência para o posicionamento fluir com maior velocidade, com maior rapidez. O primeiro serve como referência de posicionamento. Então, o que nós seguimos aqui? Nós estamos seguindo o alinhamento da curva vestibular, nós estamos seguindo o alinhamento aqui da projeção e da inclinação vestíbulo-lingual e, naturalmente, a linha média e aqueles posicionamentos já conhecidos de longo eixo do dente, né? Inclinações e, enfim, qualquer tipo de caracterização. Agora vamos proceder à montagem do incisivo lateral e sempre seguindo como um gabarito a própria mesa de Camper. Ela nos serve como guia, como gabarito de montagem, tá? Agora, incisivo lateral é mais fácil de montar, porque nós já temos o alinhamento vestíbulo-lingual do incisivo central. Então, nós podemos fazer qualquer tipo de caracterização. Neste caso aqui, como eu cortei muito a cera, e aqui é só para efeito de montagem, então nós não temos a base de prova em resina acrílica, está tudo em cera. Obviamente que num caso convencional, nós teríamos a base de prova em resina, jamais montaríamos algo com uma base de prova em cera. Isso é só um detalhezinho que pode nos chamar a atenção no vídeo, mas na vida real, né, nós teríamos a base de prova em resina acrílica. Esse incisivo lateral eu vou fazer com um pouquinho de inclinação de longo eixo, um pouquinho de rotacionamento e um sutil apinhamento, só a título mesmo de naturalização dessa montagem, né? Torná-la um pouco mais natural. Normalmente um paciente geriátrico, que é normalmente a faixa etária para quem a gente monta a prótese total, obviamente ele não teria os dentes todos certinhos, todos alinhadinhos. E é lógico que a estética também fica a cargo do gosto do paciente, muito mais do que dos profissionais que estão executando a reabilitação. É importante que nós sigamos esse alinhamento aqui da curva vestibular. Ao mesmo tempo, nós temos que ter o alinhamento correto aqui também da projeção do dente e da inclinação vestíbulo-lingual. Agora vamos, então, para montar o canino, vou criar um pouquinho mais de espaço aqui. Esse é um dente muito bonito. Ele fica extremamente natural. Pronto, então, uma vez montado o quadrante direito, nós podemos proceder à montagem do outro quadrante, que é o que nós faremos a seguir. Muito bem, uma vez que o primeiro quadrante já foi montado seguindo o alinhamento, tá vendo? Vejam que como esta parte da mesa de Camper, ela está alinhada, em princípio, com a linha interpupilar do paciente, o quadrante fica exatamente equilibrado. Então, uma das vantagens de utilizar a mesa de Camper é que sempre teremos o alinhamento estético dos dois quadrantes no plano horizontal anterior com o plano, a linha interpupilar do paciente. Nós podemos continuar a montagem desse quadrante ou, como eu prefiro fazer, montar o outro quadrante, o conjunto dos dentes anteriores, porque a gente tem uma visualização estética melhor, né, na condução da parte estética do trabalho. Então, agora vamos proceder à montagem do outro quadrante. Bom, então, continuando a montagem dos dentes, agora o outro quadrante. A gente segue o alinhamento aqui, seguindo o alinhamento.
Ótimo. Agora, o incisivo lateral, seguindo também o alinhamento aqui do incisivo lateral. Joia. Agora o outro canino, nós vamos posicionar aqui, seguindo este alinhamento. Então, continuando a montagem, montamos central, lateral, canino, veja, seguindo o alinhamento. Neste caso, eu fiz um rotacionamento para ficar um pouquinho mais natural. Percebam que ele saiu do alinhamento, ele está um pouquinho para dentro, né? E agora, procedendo à montagem do canino. Ótimo. Uma vez montado o conjunto dos dentes anteriores, e aqui nos permite, assim, algum desalinhamento, rotacionamento, tá vendo? Longo eixo fora de inclinação, da inclinação natural, a título de uma caracterização. Agora, uma parte muito importante. Nós vamos proceder à montagem dos dentes posteriores. E o correto alinhamento dos dentes posteriores é o que determinará o equilíbrio oclusal. Então, isso depende muito da resolução anatômica do dente posterior. Se você pegar um dente de qualidade extremamente superior, como é o caso dos posteriores gênios, a montagem fica muito facilitada. E nós temos que observar, na montagem dos posteriores, aqui no caso será este quadrante, ao posicionar o primeiro premolar, o longo eixo vestibular tem que estar extremamente verticalizado, tanto do primeiro quanto do segundo. E esta verticalização determinará o alinhamento das cristas marginais, onde acontece a parada cêntrica do dente antagonista. Então, agora, ao posicionarmos esses dois dentes, nós vamos prestar muita atenção no alinhamento de longo eixo, as pontas de cúspide vestibulares tocando na mesa de Camper, né, e alinhamento de crista marginal e de sulco principal. Então, vamos à montagem dos dentes posteriores. No caso dos dentes posteriores premium, ele tem um ângulo cuspídeo de 33 graus, o que é bastante conveniente nos casos mais específicos de protocolo, quando o protocolo estiver articulando com uma prótese total, cuja prótese total tenha uma boa ancoragem do ponto de vista de rebordo, ou protocolo com prótese fixa. 33 graus, ele tem uma efetividade mastigatória muito grande, mas se o rebordo for um pouco reabsorvido, aí nós corremos o risco de ter deslocamentos horizontais. Então, antes de nós indicarmos este ou aquele dente em relação à angulação, nós temos que avaliar quais são as condições de suporte. Havendo um bom suporte, 33 graus do dente gênios proporcionará uma efetividade mastigatória extremamente favorável, além de conciliar, obviamente, com os aspectos, os valores estéticos desse dente. A textura vestibular, a anatomia oclusal, confere uma beleza bem singular para esse dente. Ele é altamente estético. Ele se assemelha muito ao dente natural. Uma vez posicionado o primeiro premolar, verificamos aqui a verticalização do longo eixo. Isso é muito importante para que as cristas marginais
entre primeiro e segundo premolar fiquem bem alinhadinhas. Disso depende o equilíbrio oclusal, disso depende a estabilidade das próteses em oclusão cêntrica. Então, agora vamos proceder à montagem do segundo premolar. E quando o dente tem qualidade anatômica, que é o caso do gênios, que tem altíssima qualidade, esse alinhamento é extremamente facilitado. É fácil de se obter o alinhamento, porque o dente é favorável para isso. Então, nós vamos agora posicionando por esta vista, a gente tem como posicionar no sentido vestíbulo lingual, no sentido ocluso gengival e também no sentido vestíbulo lingual, no que tange a curva vestibular. Então, fazemos o alinhamento das cristas marginais aqui. Aqui, no caso, nós estamos buscando o equilíbrio oclusal bilateral, justamente para conferir estabilidade nas próteses totais. Pronto. Uma vez posicionado o primeiro premolar, agora nós vamos posicionar o segundo premolar. Pronto. Aqui. É bem rápido, como vocês podem ver. Agora, nós vamos posicionar o primeiro molar superior. Olha a anatomia desse dente, que coisa linda. Vejam só. Anatomia dos dentes posteriores, anatomia oclusal, é extremamente natural. E a oclusão também é extremamente facilitada. Agora vamos proceder ao posicionamento do segundo molar, de tal maneira que a gente tem que já tem que promover a curva de Wilson e a curva de Spee, neste sentido e neste sentido. Agora, vamos proceder ao posicionamento do primeiro molar superior. Aqui nós precisamos já fazer a curva de Spee e a curva de Wilson, já, para fazer este movimento e este movimento da mandíbula. Olha aqui. E agora vamos posicionar o segundo molar superior. Tem que dar uma baixadinha e acertar a curva de Spee. Aqui agora foi feita a curva de Spee e, neste sentido, a curva de Wilson. Então, curva de Spee e curva de Wilson. E agora nós vamos montar o outro lado. O outro lado é só repetir o que foi feito desse lado aqui. Então, vamos lá. Curva de Spee, curva de Spee. Aqui, ó, curva de Wilson nos dois lados. Agora, a montagem de toda a PT superior já está pronta e vamos proceder à montagem da prótese total inferior. Quando a gente busca o equilíbrio oclusal, agora nós podemos retirar a mesa de Camper, posicionar o plano inferior e começar a montagem a partir, na verdade, do primeiro molar inferior, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então, antes de colocar o plano de orientação,
nós vamos colocar a mesa de Camper, agora sim abaixar o pino incisal, colocar novamente no zero e colocar no zero. E agora vamos proceder à montagem dos dentes inferiores. Podemos começar pelo primeiro molar inferior. Eles nos darão a referência dos movimentos de lateralidade e de protrusão, ok? Então, vamos à montagem do primeiro molar inferior. Então, foi feita a chave de oclusão. E este lado aqui, a chave de oclusão direitinho. E quando a gente destrava aqui, ó, a gente tem um contato de trabalho e balanceio. Trabalho e balanceio. Perfeito. Agora, nós vamos passar para a montagem do pré-molar. Primeiro pré-molar, segundo pré-molar, terceiro pré-molar. Muito bem, então, olha, montamos os dois molares, vendo, olha, os dois segundos molares, e agora nós vamos para o segundo pré-molar. Segundo pré-molar, o primeiro pré-molar será o último a ser montado. Então, nós podemos, na sequência, montar o dente-chave de oclusão, primeiro molar inferior. Se quiséssemos, poderíamos montar os anteriores, mas fica mais fácil montar primeiro os posteriores. Então, a sequência é primeiro molar inferior, depois segundo molar inferior, segundo pré-molar e depois para os incisivos, ok? Então, vamos montar agora o segundo pré-molar. A montagem, então, agora dos 2 segundos molares e dos 2 segundos pré-molares. E agora passaremos à montagem dos anteriores. E o último dente a ser montado será o primeiro pré-molar inferior. Muito bem, terminamos então a montagem. Não fizemos a escultura, naturalmente, mas vejam a beleza do dente. Naturalidade, muito fácil de ser balanceado, né? Olha, trabalho, balanceio. Vejam os contatos todos acontecendo, né? Nos lados de trabalho, de balanceio. E, além da parte estética, o dente é muito funcional. Um dente de 4 camadas, da linha Premium da Dentsply.